Alguma vez já passou pela cabeça como é que um lugar que deveria ser assim um porto seguro, um refúgio de bondade, pode acabar se tornando um ambiente tóxico? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Esta análise do livro Uma Igreja Chamada Tove mergulha a fundo nessa questão, como é que culturas prejudiciais surgem em igrejas e, mais importante ainda, o que é preciso para construir comunidades que sejam boas de verdade. E olha, tudo começa com um momento de choque. Total. Uma mensagem de texto chega, uma manchete de jornal aparece e a primeira reação de uma das autoras do livro foi essa aí. Não, isso não pode ser verdade. Uma negação completa, sabe? Diante de uma notícia que ia virar o mundo dela de cabeça para baixo. E essa negação toda, ela vinha de um lugar muito pessoal. A autora, a Laura Barringer, frequentou a Willow Creek Church por quase 20 anos. Pensa só. Para ela, aquela igreja era como uma segunda casa. Então, ouvir aquelas acusações sobre a liderança era algo simplesmente inimaginável na época. A matéria do jornal era pesada. Trazia acusações bem sérias de má conduta contra o pastor fundador da igreja. Falava de tudo, desde comentários inapropriados e atitudes estranhas até um caso extraconjugal. De repente, a imagem pública daquele líder tão respeitado estava sendo completamente desconstruída. Mas aí veio o ponto de virada. Aquela incredulidade inicial começou a ruir porque as mulheres que fizeram as acusações não eram estranhas. Eram pessoas que a autora conhecia, gente em quem ela confiava. E isso criou um dilema terrível, sem saída. Ou essas mulheres de caráter estavam mentindo, ou o pastor estava. Não tinha meio termo. É aqui que o livro dá um passo importantíssimo. Ele argumenta que o problema não é só uma ou duas maçãs podres. O problema, na verdade, é o cesto inteiro. Ou seja, a cultura daquele lugar que permitiu que esse tipo de coisa acontecesse e crescesse sem ninguém fazer nada. Porque, vamos pensar, toda igreja tem a sua própria cultura. É quase como se tivesse uma personalidade, sabe? É uma força que a gente não vê, mas que é super poderosa. Ela meio que dita como as pessoas devem agir, o que é importante ali dentro e o que é tolerado. E essa cultura não brota do nada, não. Ela é construída aos pouquinhos com o tempo. E essa parte é muito interessante. O livro faz uma distinção clara entre o que uma igreja diz que é e o que ela realmente é no dia a dia. A cultura de verdade não está só no papel, na declaração de missão. Ela se revela nas pequenas interações, na forma como as pessoas se tratam, no que é recompensado na prática. O ponto aqui é que uma cultura, quando é forte, ela é quase como um imã. Seja ela boa ou ruim, ela vai puxando a gente para dentro. E, aos poucos, ela nos molda. Muitas vezes as pessoas começam a agir e a pensar de acordo com aquela cultura sem nem se dar conta. Ok, então como uma cultura vira tóxica? O livro aponta para 2 sinais de alerta bem claros. E o primeiro deles tem tudo a ver com quem está no topo, na liderança. O primeiro grande sinal vermelho é a tal da liderança narcisista. São aqueles líderes que, sabe, não aguentam uma crítica. Eles se cercam de gente que só diz sim, amém, e acabam criando um ambiente onde falar a verdade se torna perigoso. E o estrago que isso faz na cultura é devastador. E isso aqui ilustra perfeitamente como a insegurança de um líder pode, sistematicamente, destruir qualquer mecanismo saudável de feedback, de prestação de contas. Qualquer crítica ao líder passa a ser vista como um ataque à própria igreja, ou pior, um ataque a Deus. Fica tudo misturado. E de mãos dadas com o narcisismo vem o segundo sinal de alerta. Uma cultura do medo. É quando o poder, que deveria ser usado para servir, passa a ser usado para intimidar. A autoridade se transforma, literalmente, em uma arma. O que o livro descreve aqui é uma espiral descendente que dá até um arrepio. Um lugar que antes era seguro vai se transformando aos poucos, num sistema onde todo mundo vive com medo do controle e a única maneira de sobreviver é ficar de boca fechada. Bom, então qual é o antídoto para essa toxicidade toda? O livro propõe um caminho, uma direção a seguir. Um caminho em direção a algo que ele chama de Tov. E Tové é muito mais do que só ser bonzinho, viu? A ideia é construir uma cultura de bondade que seja genuína, de verdade. Uma comunidade que não só parece boa por fora, mas que funciona bem, que é bonita nas suas relações e que realmente cumpre o seu propósito. E aqui está o segredo. Uma cultura TOF não acontece por acaso. Ela precisa ser construída de propósito, com intenção. E a base, o alicerce dessa construção toda, é o caráter das pessoas envolvidas. Os autores usam um ensinamento de Jesus para ilustrar isso de uma forma perfeita.
O que a gente vê do lado de fora é só um reflexo do que está do lado de dentro. Em outras palavras, uma cultura de igreja saudável só pode nascer de pessoas com corações saudáveis. Então, o livro nos dá os tijolinhos para construir essa cultura Tov, coisas como empatia, graça, colocar as pessoas em primeiro lugar, ser honesto, buscar a justiça. Cada um desses elementos é uma escolha que se faz todo dia. E juntas essas escolhas criam um ambiente que é de fato bom e seguro para todo mundo. No fim das contas, a grande lição é esta: cultura não é um acidente. Todos nós estamos construindo alguma cultura, quer a gente perceba, quer não, nos lugares onde convivemos. A pergunta que fica então é: que tipo de cultura estamos nós construindo?